Davi era filho de Jessé, um homem simples de Belém de Judá, por volta de 1020 anos antes de Cristo. Enquanto Israel enfrentava os filisteus no vale, Davi não estava entre os soldados. Ele dividia seus dias entre o campo e o palácio, cuidando das ovelhas do pai e, ocasionalmente, tocando harpa para aliviar o espírito perturbado do rei Saul. A Bíblia, em 1 Samuel 17, do versículo 12 ao 15, deixa claro que Davi era jovem, inexperiente para a guerra e, aos olhos humanos, irrelevante para aquela batalha. Seus irmãos mais velhos estavam armados, posicionados no exército. Para muitos, Davi não passava de um garoto sem importância, enviado apenas para levar suprimentos. Na cultura do Oriente Próximo Antigo, guerra era assunto de homens maduros, treinados, respeitados. Um pastor adolescente não tinha lugar no campo de batalha, mas enquanto ninguém o levava a sério, algo silencioso já estava sendo preparado dentro dele. Enquanto Davi ainda conversava com os soldados, o gigante filisteu voltou a avançar pelo vale. Golias repetiu seu desafio diário, com a mesma voz arrogante, humilhando Israel e zombando do exército do Deus vivo. O texto de 1 Samuel 17, do versículo 23 ao 26, descreve o impacto imediato dessas palavras: medo, silêncio e recuo. Mas Davi reagiu de forma diferente. Onde todos ouviam ameaça, ele ouviu ofensa, não apenas contra Israel, mas contra o próprio nome do Senhor. Sua indignação não nasceu do orgulho, mas da fé. Ele não conseguia compreender como um homem incircunciso podia desafiar o povo escolhido sem ser confrontado. Historicamente, no Oriente Próximo Antigo, insultar publicamente um exército significava declarar domínio total. Golias fazia isso diariamente, quebrando a moral de Israel. Para Davi, aquilo não era apenas uma batalha militar, mas espiritual. Pela primeira vez, o medo coletivo foi confrontado por uma pergunta simples, porém perigosa: quem é esse homem diante do Deus de Israel? As palavras de Davi rapidamente chegaram aos ouvidos do rei Saul. O jovem foi levado à presença do homem mais poderoso de Israel, não como herói, mas como alguém que ousou falar demais. Saul olhou para ele e viu apenas juventude e fragilidade. Segundo 1 Samuel 17, do versículo 31 ao 37, Saul questiona sua capacidade de enfrentar um guerreiro treinado desde a juventude. Davi responde relatando experiências que ninguém ali presenciou. No campo, sozinho, ele havia enfrentado leões e ursos para proteger o rebanho do pai. Não era bravata, era memória. Ele afirma que o mesmo Deus que o livrou das feras o livraria daquele filisteu. Historicamente, pastores na região da Judéia realmente enfrentavam animais selvagens, usando apenas ferramentas simples e coragem. A fé de Davi não nasceu no vale, mas na solidão do campo. Saul, sem alternativa, consente. Não por convicção, mas sim por desespero. Assim, o confronto invisível termina, abrindo caminho para o desafio público que se aproximava rapidamente. Saul tentou preparar Davi da única forma que conhecia. Mandou trazer sua própria armadura real, pesada, feita para um rei guerreiro. O capacete de bronze cobria a cabeça do jovem, a couraça pressionava seu corpo, e a espada pendia estranha em suas mãos. Segundo Samuel 17, dos versículos 38 ao 39, Davi tenta andar, mas não consegue. Historicamente, armaduras daquele período eram símbolos de status, força e autoridade. Vestir a armadura de Saul significava lutar como Saul, vencer como Saul, confiar nos mesmos recursos do rei. Mas aquilo não fazia parte da história de Davi. Ele remove cada peça com calma e respeito. Não era rejeição à autoridade, mas fidelidade ao chamado. Davi compreende que não pode enfrentar o vale usando ferramentas que não condizem com quem ele é. Ao deixar a armadura para trás, ele assume algo maior que proteção física, identidade. E assim, caminha para o confronto confiando apenas no Deus que sempre o sustentou. Davi se afastou do acampamento e desceu até o riacho que cortava o vale. Ali ele se agachou e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as cuidadosamente em seu alforje. O texto de 1 Samuel 17, versículo 40, registra esse momento simples, mas decisivo. Não havia pressa nem hesitação. Cada pedra representava preparo, não superstição. No mundo antigo, a funda era uma arma conhecida e mortal. Registros históricos mostram que fundeiros treinados podiam lançar projéteis com precisão letal a grandes distâncias. Davi não improvisava. Ele usava uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos no campo.
Salmos atribuídos a esse período revelam a confiança que o sustentava. Ele sabia que sua força não vinha do número de pedras, mas do Senhor dos Exércitos. Com a funda na mão e a fé no coração, Davi deixa o riacho e começa a caminhar em direção ao centro do vale, onde o destino de Israel aguardava em silêncio. Ali ninguém percebia que aquele pastor carregava a coragem silenciosa que mudaria a história para sempre de Israel. O gigante avançou lentamente, protegido por sua armadura pesada, enquanto o jovem pastor seguia em sua direção com passos firmes. Golias olhou para Davi e o desprezou, vendo apenas um rapaz sem espada nem escudo. Segundo Samuel 17, dos versículos 41 ao 47, o filisteu amaldiçoa Davi por seus deuses e promete dar sua carne às aves do céu. Davi não recua. Ele responde com palavras que atravessaram os séculos, declara que Golias vem com espada e lança, mas ele vem em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. No Oriente Próximo Antigo, duelos individuais decidiam batalhas inteiras. O vencedor determinava o destino de dois povos. O vale fica em silêncio. Soldados observam, prendem a respiração. O confronto já não é apenas entre um homem grande e um menino pequeno. É o choque entre força visível e fé invisível. Davi proclama que todos saberão que não é pela espada que o Senhor salva. Naquele instante, antes de qualquer movimento físico, a batalha já havia sido declarada vencida nos céus, e o destino começava a mudar para Israel. Ali naquele vale, a história de Israel tomava rumo definitivo e irreversível naquele dia. Davi corre em direção ao filisteu no momento em que Golias avança confiante para o ataque. Sem hesitar, ele coloca a mão no alforje, retira uma pedra e a lança com a funda. O projétil atinge a testa do gigante, o único ponto exposto sob o capacete. Segundo 1 Samuel 17, dos versículos 48 ao 51, Golias cai com o rosto em terra. O silêncio do vale é quebrado por um choque coletivo. Davi se aproxima, toma a espada do próprio inimigo e confirma a vitória diante de todos. Historicamente, a queda de um campeão significava a derrota moral de todo o exército. O invencível havia caído por um meio inesperado. Não foi força física que derrubou Golias, mas precisão, preparo e confiança absoluta. Aquele instante redefiniu o significado de poder diante de Israel e dos povos ao redor. O pastor desconhecido se torna instrumento de libertação nacional. A pedra lançada por Davi atravessa o tempo, lembrando que Deus escolhe meios improváveis para cumprir propósitos eternos e transformar o destino de uma nação inteira para sempre naquele dia memorável. Quando Golias cai, algo se rompe no coração do exército filisteu. O homem que sustentava um medo coletivo havia sido derrotado. Imediatamente, os soldados de Israel avançam com gritos de vitória, perseguindo os filisteus até Gate e Ecrom, conforme relatam Samuel 17. Dos versículos 52 ao 54, historicamente, batalhas antigas eram decididas mais pelo impacto psicológico do que pelo número de mortos. A queda do campeão significava desordem, fuga e derrota total. O vale, que antes ecoava medo, agora testemunha coragem renovada. Davi retorna carregando a cabeça de Golias, um símbolo forte para aquela cultura, não como troféu pessoal, mas como prova de que o impossível havia sido vencido. Aquele dia marca uma virada definitiva em sua trajetória. O jovem pastor deixa de ser invisível. Sua vitória ecoa por Israel, abrindo portas que também trariam desafios futuros. O vale havia sido vencido, mas novas batalhas, ainda mais complexas, começavam a se formar no horizonte da história. Anos depois, Israel ainda lembraria aquele dia no vale, não apenas pela queda de Golias, mas pela coragem de um jovem que decidiu confiar quando todos recuaram. A história não promete a ausência de vales, mas revela que eles podem ser atravessados. Davi venceu porque conhecia o Deus a quem servia antes de enfrentar o inimigo que via. Talvez, hoje o seu vale não tenha um gigante visível. Pode ser medo, insegurança, silêncio, espera. A narrativa bíblica não nos chama para repetir feitos, mas para viver a mesma confiança. O Deus que agiu naquele dia continua agindo na história. No próximo episódio, veremos o preço da vitória, o reconhecimento público e o início de uma perseguição que mudaria a vida de Davi. Se esta jornada falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para acompanhar a temporada completa. Ative as notificações e escreva nos comentários qual vale você enfrenta hoje. Juntos, seguimos aprendendo com essa história.